Lucas, capítulo 17. E de seus discípulos: É impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: Arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: Acrescenta-nos a fé. E disse ao Senhor: Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta amoreira: Desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo que lavrar ou apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga: Chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes: Prepara-me uma mesa, uma ceia, e cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Porventura dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos mando, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse-lhes: Ide mostrar aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E ele disse-lhe: Levanta e vai, a tua fé te salvou. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver, dos dias dos filhos do homem não o vereis. E dir-vos-ão: ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e viu o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, consumindo a todos. Assim também será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Digo-vos que naquela mesma noite estarão 2 numa cama, um será tomado e outro deixado, 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. E respondendo, disseram-lhe: onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. No capítulo 17, no versículo 23 e 24, muitos reivindicarão ser o Messias e outros tantos afirmarão que o Filho do Homem voltou, e haverá pessoas que acreditarão em tais impostores. Jesus nos advertiu a nunca levarmos tais anúncios a sério, a despeito de quão convincentes possam parecer. Quando Jesus voltar, sua presença e seu poder serão evidentes a todos. Ninguém precisará divulgar essa mensagem, porque todos o verão. A vida transcorrerá como sempre no dia em que Cristo voltar.
Não haverá qualquer aviso prévio. A maioria das pessoas estará com suas tarefas cotidianas, indiferentes às exigências de Deus. Serão surpreendidas pela volta de Cristo, assim como a geração de Noé e foi pelo dilúvio, e como foram os contemporâneos de Ló na destruição de Sodoma. Não sabemos quando Cristo voltará, mas temos certeza de que ele está voltando. Pode ser hoje, amanhã ou daqui a alguns séculos, em algum momento no futuro. Mas quando ele voltar, deveremos estar moral, espiritualmente prontos. Viva como se Jesus estivesse voltando hoje. Jesus nos advertiu sobre a falsa segurança, que devemos abandonar os valores e as ligações com esse mundo, a fim de estarmos prontos para o retorno de Cristo, que acontecerá de repente. Quando ele vier, não haverá uma segunda chance. Os fiéis serão tomados para estar com ele para sempre. Os demais serão deixados para trás. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te pedimos a tua mão protetora que esteja sobre nós, guarda-nos de acidente, doenças e influências do mal. Protege-nos onde quer que nós venhamos a ir. Guarda-nos de aviões, carros ou qualquer outro meio de transporte. Confiamos na tua palavra que nos garante que o Senhor é poderoso e fiel. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa cidadela. Aquele que nos livra do mal, tu és a nossa força na qual confiamos. Senhor, queremos habitar em teu esconderijo e descansar em tua sombra. Mantém-nos sob a cobertura e proteção. Ajuda-nos a não sair do centro da sua vontade, nem desviar do caminho que tu tens para nós. Capacita-nos para que nós venhamos sempre a ouvir a tua voz nos guiando. Envia os teus anjos para nos guardar de todos os nossos caminhos, que eles nos sustentem para que nós nunca venhamos a tropeçar. Senhor, tu és o nosso refúgio, a nossa força, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem. No seio dos mares, obrigada, Senhor, porque nenhuma ferramenta, arma forjada contra nós prosperará. Obrigada por tua mão não nos deixarem nas mãos de pessoas ímpias que tramam contra nós. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Esconde-nos à sombra das tuas asas dos perversos que nos oprimem, inimigos que assediam a morte. Protege-nos dos planos de pessoas perversas. Protege-nos do perigo súbito. Tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia. Pois em tua alma nos refugia, à sombra das tuas asas nos abrigamos. Obrigada porque tu és a paz, e em paz nos deitamos e pegamos no sono, porque o Senhor nos faz repousar em segurança. Obrigada por tuas promessas de proteção. E nós nos apropriamos dessas promessas hoje, em nome de Jesus. Amém.